Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa aula nós vamos ver dois teoremas importantes para dar continuidade ao nosso estudo das equações algébricas. Então, o primeiro teorema é o teorema fundamental da álgebra. O enunciado dele está aqui no quadro. O que diz esse teorema? Ele diz que todo polinômio complexo de grau maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz complexa. Ou seja, se eu tenho um polinômio complexo p de x, aonde o grau de p de x é maior ou igual a 1, então significa que existe um R complexo de forma que o P de R é igual a 0, né? Bem, esse teorema a gente não vai conseguir demonstrar ele aqui, porque os conhecimentos necessários para a demonstração dele nós ainda não adquirimos, é uma demonstração bem elaborada, né? Mas esse teorema, ele possibilita que nós relacionemos as raízes complexas de um polinômio complexo com a sua forma fatorada, através do teorema que nós vamos ver aqui no outro quadro. Esse aqui é o enunciado do teorema da decomposição. Ele diz que todo polinômio de grau n pode ser fatorado na forma p de x igual a c vezes x menos a1 vezes x menos a2 até x menos a n, aonde c é um número complexo, a1, a2 até a n são raízes complexas de p de x, não necessariamente distintas, ou seja, pode haver repetição de raízes entre essa lista, né? Além disso, essa fatoração ela é única, com exceção da ordem dos fatores. Esse teorema, nós vamos conseguir acompanhar a sua demonstração. E a gente vai fazer isso no próximo quadro. Bem, então essa demonstração, ela vai se dividir em duas partes, né? Primeiro a gente vai provar a forma fatorada e depois a gente vai provar a unicidade dessa forma fatorada. Então, vamos começar pela forma fatorada. Bem, o que a gente sabe? A gente sabe que o teorema fundamental da álgebra, ele diz pra gente que se o p de x tem grau n, então existe um valor que eu tô chamando de A1 complexo, né? De forma que o p de A1 é 0, ou seja, o A1 é raiz de p de x. Bem, nós conhecemos também o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert, ele diz pra gente que se o A1 ele é raiz de p de x, então o x menos A1 ele divide p de x. Bem, se o x menos A1 divide o p de x, eu posso escrever o p de x como x menos A1 vezes um polinômio Q1 de x. Esse polinômio Q1 de x, se p de x tem grau n, então ele tem que ter grau n menos 1, já que esse fator aqui tem grau 1. Bem, se ele tem grau n menos 1, maior ou igual a 1, então eu posso aplicar o teorema fundamental da álgebra a ele, ou seja, ele possui pelo menos uma raiz complexa. E se ele possui pelo menos uma raiz complexa, pelo teorema de D'Alembert, eu posso escrever ele como x menos essa raiz vezes um outro polinômio. Bem, vou dizer que A2 é a raiz de Q1 de x. Então, eu vou escrever aqui o Q1 de x como x menos A2 vezes um outro polinômio Q2 de x. X menos A1 tem grau 1, x menos A2
tem grau 1 também. Então, o Q2 de x tem que ter grau n menos 2. Então, eu posso proceder da mesma forma. Pelo teorema fundamental da álgebra, tenho garantias de que existe pelo menos uma raiz complexa para Q2 de x. Pelo teorema de D'Alembert, x menos essa raiz divide Q2 de x. Então, eu posso fazer isso enquanto o polinômio que aparecer aqui tiver grau maior ou igual a 1. Bem, se o p de x tem grau n, significa que eu posso proceder dessa forma n vezes. Então, eu posso proceder até obter um p de x da forma x menos a1, x menos a2, até x menos a n vezes um Qn de x. Só que esse Qn de x aqui, ó, o grau dele tem que ser 0. Se ele tem grau 0, significa que ele é um número complexo, uma constante complexa. E eu posso chamar apenas de C. E eu tenho exatamente aqui, ó, apareceram n fatores. Então, eu posso escrever o P de x como um C que multiplica x menos a1 vezes x menos a2 até o x menos a n, aonde o C é complexo e A1, A2 até a n são raízes de P de x. Então, demonstrada a primeira parte, vamos agora demonstrar no outro quadro a unicidade dessa forma fatorada. Então, aqui agora vamos provar a unicidade da forma fatorada de P de x. Bem, nós sabemos que o P de x pode ser escrito como C vezes x menos a1, x menos a2, até x menos a n. Bem, vou considerar que existe uma outra forma fatorada de P de x. Vou dizer que essa outra forma vai ser igual a um C' vezes x menos B1, x menos B2, até x menos Bn. Bem, então, se são duas formas fatoradas de P de x, nós podemos dizer que o C vezes x menos a1 até x menos a n vai ser igual a C' que multiplica x menos B1 até x menos Bn para todo x complexo. Bem, então vamos começar prestando atenção no termo de maior grau. Eu tenho dois polinômios iguais, então os seus coeficientes precisam ser iguais também. Então, repara que o termo de maior grau aqui é quando eu tenho o produto de x por x n vezes. E o seu coeficiente vai ser o C. Aqui, o termo de maior grau também é x elevado a n. E o seu coeficiente é o C'. Então, de cara, nós podemos concluir que C é igual a C'. Bem, concluído isso, vamos fazer o seguinte. Vamos atribuir para x o valor A1 nessa igualdade. Então, o que teremos? Teremos C que multiplica A1 menos A1 até A1 menos AN. E isso tem que ser igual ao C. Já posso escrever o C, uma vez que eu provei que ele é igual ao C', vezes A1 menos B1 até A1 menos Bn. Porém, A1 menos A1 é 0. Então, eu tenho que esse lado da minha igualdade vai ser igual a 0. Bem, isso obriga
a um dos fatores do segundo membro da igualdade ser 0. Eu posso escolher qualquer um, sem perda de generalidade, então eu vou escolher o A1 menos B1 igual a 0. Então, se o A1 menos o B1 for igual a 0, isso implica que o B1 tem que ser igual ao A1. Então, eu posso reescrever a nossa igualdade aqui, ó, como C, que multiplica x menos A1, x menos A2, até x menos AN, igual a C, que multiplica x menos, ao invés de B1, eu vou escrever o A1, x menos B2, até o x menos Bn. Então, eu vou subtrair esse polinômio do segundo membro dos dois lados da minha igualdade e vou colocar o C vezes x menos A1 em evidência. Então, a gente vai ter C, que multiplica x menos A1 vezes, desse termo, x menos A2 até x menos AN, menos, já que eu subtraí esse do primeiro membro, vezes x menos B2 até x menos Bn. E aqui o segundo membro vai ser igual a 0. Bem, se isso aqui é igual a 0 para todo x complexo, vamos, em particular, observar quando o x é diferente de A1. Se o x é diferente de A1, este fator aqui, ele vai ser igual a 0 para infinitos valores de x. Ou seja, ele vai ter infinitas raízes, o que me deixa concluir que ele é o polinômio identicamente nulo. Até porque, se ele tivesse um grau k, nós já vimos que ele teria, no máximo, k raízes complexas. Então, mediante isso, nós podemos concluir que o x menos A2 até o x menos AN vai ser igual ao x menos B2 até o x menos Bn. Bem, então, agora com essa igualdade, eu posso agora atribuir para x o valor A2. E aí, cada vez que eu atribuir para x os valores A2, A3, A4, sucessivamente, eu vou conseguir eliminar um fator dessa igualdade, concluindo então que as formas fatoradas que eu considerei aqui são idênticas. Ok? Então a gente vai encerrar aqui essa aula.